Olá, bom dia a todos mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de Matemática 3, né, da turma do integrado. Estávamos falando nas aulas anteriores sobre uma introdução à probabilidade. Nós vemos também um caso específico que era a parte de probabilidade da união de dois eventos, que a gente até associou com a união de conjuntos, né? A regra ela era a mesma, parecida, inclusive. Hoje nós vamos falar aqui de dois assuntos. Vamos começar falando sobre probabilidade condicional e depois a gente vai falar de eventos independentes, certo? Esse vídeo especificamente vai falar sobre probabilidade condicional. Então, suponha que eu tenho um espaço amostral ômega qualquer e dois eventos A e B. Essa simbologia que vocês estão vendo, P de A, esse barra B, a gente lê assim: probabilidade do evento A acontecer, dado que B aconteceu. Então, como é que isso funciona? Suponha que eu tenho dois eventos quaisquer. A probabilidade de um evento estar condicionado à existência do outro significa que, para esse evento A ter acontecido, necessariamente o evento B tem que ter acontecido. Então, a pergunta seria, tipo, professor, se o evento B não aconteceu, então o A não vai acontecer. E aí a probabilidade aqui seria zero. Seria um evento impossível, tá certo? Então, a gente até continua falando, ó, P de A dado B indica a probabilidade do evento A acontecer, dado que o evento B aconteceu. Ou, ainda, a probabilidade condicional do evento A após o evento B ter acontecido. Certo? Essa parte aí da nomenclatura a gente vai já ver um exemplo para entender basicamente como é que funcionaria. O que acontece? De forma prática, quando a gente calcula a probabilidade condicional de dois eventos, a P de A dado B, significa que eu vou estar reduzindo o meu espaço amostral. Veja, inicialmente eu tinha um espaço amostral ômega, e aí, como eu calculo a probabilidade de B, a probabilidade de B estava relacionada com o meu espaço amostral ômega. Então, e aí, quando eu calculo agora a probabilidade de A dado B, significa que eu vou estar calculando a probabilidade do evento A acontecer agora em relação ao espaço amostral B. Então, aqui eu fiz uma redução desse espaço amostral. E, naturalmente, quando isso acontece, eu vou ter uma probabilidade diferente, tá certo? Nós temos aqui essa relação. P de A dado B é diferente de de B dado A. A gente vai ver já um exemplo que nós conseguimos ver isso claramente, tá certo? Colocamos aqui um exemplo só para a gente entender basicamente como é que funciona essa ideia da probabilidade condicional antes mesmo da gente estar discutindo fórmulas, etc. E tal. Então aqui eu fiz uma tabela, foram feitas uma pesquisa com 40 pessoas, e aí botaram esses resultados com relação ao estado civil, né, e ao sexo, nessa tabela aí que vocês estão visualizando. Olhando para essa tabela, a gente consegue visualizar, por exemplo, que existem 5 pessoas do sexo masculino que estão separados e 15 pessoas do sexo feminino que estão separados. Existem uma pessoa desquitada do sexo feminino e assim por diante a gente consegue fazer diferentes leituras dessa tabela. Então, nós sabemos que, observem bem a primeira informação, qual é o meu espaço amostral? Qual o valor do meu espaço amostral? É exatamente o total de pessoas, 40, certo? Então, se eu pergunto aqui no item A, qual a probabilidade da pessoa ser solteira, e tem um erro aqui, ó, galera, desculpas, eu olhei agora. Esse primeiro item aqui é para ser solteiro, tá? Porque separado e desquitado é a mesma coisa. Então, vamos modificar aqui a minha informação. Então, se eu pergunto qual a probabilidade da pessoa ser solteira, eu vou aqui na coluna que era para ser solteira, que no caso é separado. Eu tenho 20 pessoas, que é o total, sobre 40. Então, se eu pergunto aqui a probabilidade do item A, deixa eu abrir aqui, desse exemplo, deu bug aqui. Foi mal, tá, galera? Mas acontece nas melhores famílias. Por incrível que pareça, você vai lá, faz a questão, prepara, revisa, e isso acontece. Mas faz parte. Então vamos lá.
Eu chamei aqui do evento A, que é o evento que a pessoa ser solteira ou separada, enfim, no caso aqui da questão. Vejam que eu tenho a quantidade de pessoas solteiras, que são 20, e o meu espaço amostral, ele é 40. Então, eu vou deixar assim só para a gente ver já uma diferença na questão da redução do espaço amostral, tá bom? Então, vamos deixar aqui 20 sobre 40. A resposta não estaria errada. Eu precisaria simplificar, se fosse o caso, mas, enfim, a gente dá continuidade aqui. Agora, a pergunta do item B, ó. Qual a probabilidade dela ser homem solteiro? Agora eu vou estar simplificando mais ainda. Eu vou ver agora. Eu tenho um total de 5 pessoas que são do sexo masculino e que estão separados. O meu espaço amostral continua todo? Sim, continua, porque ele pergunta a probabilidade de ser homem solteiro. Então eu tenho aí todo o meu universo de 40 pessoas, a minha probabilidade do meu evento B, no caso, vou chamar de evento B, como eu tenho 5 homens solteiros, 5 de 40. Repetindo, se você quiser simplificar e tal, poderia botar em percentual, ou em decimal, enfim. Agora, notem o item C. Ó. Qual a probabilidade de ser homem, dado que é solteiro? Então, veja, eu já estou dizendo que eu quero uma pessoa para essa seleção que seja do sexo masculino, e ela não mais vai ser do grupo total. Eu já estou dizendo que ela é solteira. Então, notem aqui agora que eu não vou estar mais trabalhando com minhas 40 pessoas. O meu universo do espaço amostral não é mais 40. Sim, eu vou olhar agora somente para aquelas que são solteiras, que no caso aqui são 20. Então, veja agora que eu vou selecionar 5 pessoas do sexo masculino sobre 20. Beleza? E aí a minha resposta do item C, P de C, vai ser exatamente, ó, 5 de 20. Fazendo aqui um rápido comentário, é exatamente aquilo que eu havia mencionado para vocês. Olhem o item B e o item C, que o espaço amostral do meu item B era 40, a quantidade dele. Agora o meu espaço amostral é só 20, então eu diminuí esse meu espaço amostral. E finalmente, para a gente terminar aqui e ver se vocês têm alguma dúvida, qual a probabilidade de ser solteiro, dado que é homem? Então, olha a diferença, tá? Agora eu estou selecionando já o grupo dos homens, que tem quantos homens no total? 18. 18 pessoas. Quantos homens solteiros tem nesse universo? 5. 5 sobre 18. Então, a gente chega aqui na situação, só resolver aqui e colocar a resposta, P de D, referente ao item B. Isso aqui vai ser 5 sobre 18. Ótimo. Vejam o seguinte, no item C ele pergunta a probabilidade de ser homem, dado que é solteiro. E no item D a probabilidade de ser solteiro, dado que é homem. Então, isso aqui replica nessa parte. Ó. P de A dado B é diferente de P de B dado A. Notem que as probabilidades do C e D, 5 sobre 20 e 5 sobre 18, elas são diferentes. Então, exatamente, só para comprovar aqui por meio de um exemplo, aquilo que eu havia mencionado anteriormente. Alguma dúvida dessa parte inicial, queridos? Algum comentário? Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram mais. Enfim, já vocês não imagino que não estejam com dúvidas. Bem, vamos formalizar a coisa toda, né? Como é que eu chegaria nessa resposta formalmente? Porque, assim, essa questão aqui sobre tabelas é muito fácil da gente identificar. É mais para a gente entender e servir como sendo um aporte inicial, por assim dizer. Bem, então, para mim formalizar a pediada do B, eu já vou tomar os conceitos que eu já tive, tá certo? E para isso, eu preciso naturalmente saber como é que eu determino a probabilidade de um evento B qualquer, esse evento B acontecendo, naturalmente. Então, a minha probabilidade desse evento B tem que ser maior que zero. E a probabilidade de A dado B acontecer vai estar relacionado à interseção de dois eventos, ou seja, P de A inter B.
Então, vamos ver aqui a figura só para a gente entender basicamente, tá certo? Olha como facilita um pouquinho mais aqui a nossa compreensão. No quadrado maior, eu tenho aqui o meu espaço amostral ômega, tá certo? Está aqui o meu espaço amostral ômega. Quando eu chamo um evento B acontecendo, eu tenho aqui exatamente essa área aqui da minha figura, onde são todas as situações onde B acontece, certo? Ele fazer aqui o evento A, vocês veem que tem áreas, por exemplo, essa área e essa área, elas não estão relacionadas com a existência do meu evento B. Mas essa área que é da interseção, ela está diretamente relacionada. E como a gente está tratando aqui de áreas, certamente eu tenho P de B como sendo a quantidade de informações que tem aqui sobre o meu espaço amostral, P de A, quantidade de informações aqui sobre o meu espaço amostral, P de A inter B, a quantidade de informações que eu tenho aqui sobre o meu espaço amostral. Então, são diferentes áreas e cada área tem uma probabilidade diferente. E aí, se eu escrevesse P de A dado B usando fórmula, vejam o seguinte, ó, daquilo que a gente tinha falado anteriormente, que eu iria reduzir o meu espaço amostral. Então, eu vou tomar a quantidade de elementos aqui do meu A inter B, como vocês estão visualizando, tudo sobre a quantidade de elementos do meu conjunto B, já que eu reduzi o meu espaço amostral, tá certo? Se eu não tivesse a redução, eu ia dizer aqui que seria sobre o espaço amostral total, sobre ômega. E isso aqui seria nada mais, nada menos do que a probabilidade de A inter B, o que não é verdade. E aí, quando a gente consegue, usando um pouco de álgebra, nós podemos escrever isso aqui sobre o número de elementos do meu espaço amostral total e o número de B sobre o número de elementos do meu espaço amostral total. Eu olhando para essa parte aqui de cima da fração, eu tenho a probabilidade de A inter B. Eu olhando aqui essa parte de baixo da fração, eu tenho a probabilidade de B. Perdoem aí porque eu escrevi NN, é só um N, tá? Mas, de antemão, que eu preciso saber aqui, para a probabilidade de A, dado que B aconteceu, é eu calcular a probabilidade da interseção e relacionar ela sobre a probabilidade do evento B ter acontecido. Bem, vamos fazer aqui um exemplo, só para a gente entender, tá certo? Como exercício. Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente dar uma treinada, e aí a gente discute um pouquinho mais. Tem aqui outro exemplo. Isso aqui, galera, são questões que caíram no Enem. Essa aqui especificamente, eu vou comentar ela daqui a pouco com vocês, tá? Que é uma questão bem interessante. Aqui foi uma outra questão que caiu no Enem, e a gente deixar aqui registrado essas três questões como exercícios para a gente treinar daqui a pouco, certo? Eu vou parar aqui a gravação, ver se vocês têm alguma dificuldade, e aí a gente vai continuar aqui em off, tá? Olha aí, galera,